Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. A aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria. Eliseu Martins, aquele abraço. Paulo de Oeiras, Pajeú do Piauí, aquele abraço carinhoso. Muita gente acompanhando a aula. Minha amiga Marivânia Figueiras, aquele abraço carinhoso. E sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? Qual será a nossa temática de hoje? Relações interpessoais virtuais, fortalecendo os vínculos sociais. Querido aluno, querida aluna, hoje nós temos como objetivos compreender que as relações interpessoais virtuais aumentam os vínculos sociais, mas exigem, olha só, o desenvolvimento de novas habilidades comportamentais. Aumentam os vínculos são fortes, sabemos que os vínculos giram em torno do interesse, mas essa relação virtual, ela exige novas habilidades e aprimoramento das habilidades comportamentais existentes. Refletir também sobre a importância dos relacionamentos interpessoais virtuais para a tomada de decisões e escolhas que envolvam o futuro pessoal e profissional do estudante em fase de construção do projeto pessoal de vida. Começando a aula, recordando a nossa aula anterior, que foi sobre os riscos e benefícios das relações interpessoais virtuais. Ficou para casa, na aula anterior, um questionário sobre o uso das redes sociais, uma reflexão sobre o uso das redes sociais. Não vou aqui cobrar a resposta de cada um e cada uma, vou apenas reler as perguntas para que você possa fazer uma reflexão. Como é a sua relação com as redes sociais que você frequenta? É uma relação saudável, de dependência ou tóxica? Primeira questão: você fica conectado nas redes sociais mais tempo do que pretendia? Sim, não, talvez, raramente, frequentemente. Responda após a aula sobre essa pergunta. Segunda, você negligencia, ou seja, o que é negligenciar? É deixar de fazer, tá bom? Negligenciar é deixar de fazer. Então, você deixa de fazer tarefas domésticas para passar mais tempo nas redes sociais. Você era um excelente cozinheiro ou cozinheira, mas porque fica muito tempo no celular, você, olha só, você acaba fazendo o básico do básico, não capricha mais para ficar muito tempo na rede social. Marivânia colocou sim. Passa mais tempo do que pretendia na rede social. Muito bem. Bom dia, minha querida. Abraço carinhoso. E a segunda? Negligencia tarefas domésticas? Muito bem, Marivânia. Não negligencia, é importante, porque tem a ver com a responsabilidade, não é? Nós temos uma responsabilidade cotidiana que não pode ser afetada pelas redes sociais. Você que é jovem, que me escuta, ou melhor, que me assiste, você que é jovem que me assiste agora, saiba que no meu grupo de jovens que eu acompanho na igreja,
alguns jovens conseguiram sonhar o primeiro emprego. Não vou dizer quem são e quantos foram, mas eu posso afirmar que 90% dos jovens que eu acompanhei na igreja que conseguiram o primeiro emprego perderam o emprego porque ficavam muito tempo nas redes sociais. Em vez de estar trabalhando, estavam respondendo mensagem no WhatsApp, no Facebook, e então o patrão cortou, porque a rede social ela não pode significar que você dê prioridade a ela em vez da sua atribuição profissional. Então, muito cuidado, geração Z, geração alfa. Vocês são tecnológicos demais, eu diria, porque esquecem da vida real. Volto a repetir, há muitos jovens que conseguem o primeiro emprego e perdem porque ficam muito tempo na rede social. As pessoas próximas se queixam sobre o tempo que você fica conectado, e então, a pessoa diz, olha, você está muito tempo conectado, né? O que está fazendo tanto no celular que não consegue conversar comigo? Sim ou não? As pessoas se queixam, já recebeu reclamações das pessoas do tempo que você passa na rede social? Então, Marivânia, coloca a resposta. E os polos? Eliseu Martins, Oeiras, Pajeú do Piauí, São Francisco do Piauí, Santa Rosa do Piauí. Aquele abraço carinhoso. Quarta. Agora a vida escolar. Com que frequência suas notas ou tarefas da escola são prejudicadas por conta da quantidade de tempo que você passa online? Certo? Você tem uma tarefa para responder, né, uma atividade para desenvolver, uma prova para estudar, e você acaba não estudando para ficar acompanhando vídeo, né, dancinha do TikTok, vídeo engraçado, humor, esses influencers digitais. Marivânia Figueira, 3. Não, muito bem, Marivânia. Né? Se as pessoas não se queixam, é sinal de que você está na sua relação com as redes sociais, ela está no nível saudável. Muito bem, tá bom? E os alunos reflitam bem sobre a questão das notas, certo? Eu vejo aluno em sala de aula presencial que sabe fazer a dancinha, mas não sabe o conteúdo básico de história, geografia, ciências, tá bem? O ser humano, ele tem uma tendência a buscar atividades que lhe dão prazer. Claro, ninguém quer sentir dor ou sofrer. Então a pessoa quer buscar o quê? O prazer. As pessoas encontram nas redes sociais o prazer, a alegria, o entretenimento. Só que a vida não é apenas prazer, alegria, entretenimento. A vida é também obrigações. E muitas vezes as pessoas deixam de focar em suas obrigações porque elas vão demandar, não é? Concentração, disciplina, dor, sofrer. O sofrimento que é aprender um cálculo de química, matemática e física é enorme para ficar no prazer. Muito cuidado, tá bem? Muito cuidado com essa fixação no prazer, no que é bom, e esquecer a obrigação. Quinta, com que frequência você fica na defensiva ou guarda segredo quando alguém lhe pergunta o que você faz online? Marivânia, 4. Quando é usada para estudar, é bom, mas já vi jovens com aula online, sai da sala de aula e vai para a rede social. Exatamente, Marivânia. Vão buscar o prazer. Só que na vida, Marivânia, você pode falar com eles, não é? A vida é um ciclo, prazer e dor. Tá bom? Olha só. Quando jovem, você busca o prazer para aliviar a dor. Certo? Só que quando você é jovem, certo? Você, ao buscar o prazer para aliviar a dor, esquecer a obrigação, você acaba criando um futuro de dor. Porque você não se preparou para o mercado de trabalho, não estudou, não passou para a universidade pública, certo? Não é competente o suficiente para as funções que demandam, né, os melhores empregos, melhores salários, tá bom? Então, o prazer
gera dor, né? O prazer no caminho da dor gera a dor. Você vai ter um futuro muito mais difícil que as demais pessoas. Por outro lado, se você sabe dosar dor e prazer na juventude, você vai gerar no futuro o prazer. Porque você renunciou às distrações, estudou, se atualizou, aperfeiçoou, se esforçou. Toda essa dor que você teve na juventude, o prazer no futuro. Você está bem empregado, ganhando um bom salário, sendo respeitado, sendo considerado, conceituado. Então, perceba bem, querido aluno, esse prazer que você sente hoje, em que você busca distrações nas redes sociais, pode se tornar em dor lá adiante. Justamente a dor que você tenta afastar hoje, ela vai surgir lá na frente. E você, aluno que se esforça, que é responsável, que busca as obrigações, essa dor que você sente hoje, vai se transformar em prazer mais adiante. Né? Quando as mensagens são mal interpretadas. Muito bem, Marivânia, né? A gente sempre tem que guardar um certo limite também, não é? Não é todo mundo que pode olhar o seu celular, tá bom? É um limite que deve ser colocado. Você bloqueia pensamentos tristes, olha só a questão da dor, sobre sua vida, com os memes e vídeos divertidos. Você bloqueia a dor com o prazer digital. Dor digital não se cura com prazer digital. Né? Perdão, dor física não se cura com prazer digital. Dor física se cura agindo, não é? Na questão física, psicológica, certo? Uma terapia, uma partilha de vida, uma compreensão sobre as origens da minha dor, da minha tristeza, da minha depressão. Quando eu vou buscar o prazer digital para curar a minha dor, eu estou fazendo apenas algo temporário. Depois ela retorna, porque eu não atuei justamente nas causas da minha dor, tá bom? Sétima, você diz para si mesmo, só mais uns minutos, quando está conectado nas redes sociais, chega a perder o sono ou dorme mais tarde do que pretendia, você fala assim, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Quando você percebe, são 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, você não dormiu, você não descansou, você não fez nada, você é assim, né? Você perde o sono, dorme mais tarde do que pretendia por causa das redes sociais. Você de Alvorada do Gurgueia, Eliseu Martins, você de Oeiras, Pajeú do Piauí, como é a sua relação com o celular nesse sentido? Você perde o sono por causa dos mais minutos? Oitava, você tenta reduzir a quantidade de tempo que passa na internet e não consegue? Sim ou não? Se você consegue reduzir, você tem uma relação saudável, você domina o aparelho. Se não consegue, o aparelho domina você, né? O AA é sempre conversação, é semelhante a redes sociais. Exatamente, Marivânia, muito bem colocado. Exatamente, é sempre semelhante a isso, não é? Muito bem colocado, querida. Então, você tenta reduzir essa quantidade de tempo e não consegue? Se você não consegue, já há uma dependência. E havendo uma dependência, o que causa a dependência? É o prazer. Você se sente tão bem no mundo virtual, quem que vai largar algo que lhe dá prazer? Só que eu coloquei no slide anterior, o prazer de hoje pode se tornar em dor amanhã. Muito bem. A Marivânia colocou 6 letras sim, não é? Muitas vezes. Aí você, como percebe que é uma pessoa mais madura, você sabe os instrumentos necessários para perceber essa questão da dor, não é? Emocional, como tratá-la, não é, minha querida? Abraço carinhoso. Nona, você escolhe passar mais tempo nas redes sociais em vez de sair com outras pessoas? E então, você escolhe passar mais tempo em rede social em vez de sair com as demais pessoas? Boa pergunta. Em vez do mundo real, né, entre a possibilidade de aventurar-se no mundo real e permanecer no mundo digital, qual é a sua escolha? O mundo real
o mundo digital. Há pessoas que escolhem o mundo digital. Mais uma vez, a pessoa vai escolher o lugar que lhe der mais prazer, não é? Se ela achar que atividade física no sentido de estar com outras pessoas, não vai lhe dar prazer, ela vai preferir o mundo digital. Isso é um risco, porque esse aparelho, né, ele pode levá-lo ao isolamento. Escolho sair com outras pessoas. Muito bem, Marivânia. Certo? O contato humano nunca é, né? O contato virtual nunca é superior ao contato humano, contato físico, certo? Você estar com outras pessoas, formar uma comunidade, estar presente, né? Estar no mesmo espaço. A coletividade é importante, tá bom? Muito bem. 10ª, você se sente deprimido ou deprimida, instável, nervoso ou nervosa quando não está nas redes sociais? E essa sensação desaparece quando volta a estar conectado? Ou seja, você chegou num sítio, numa fazenda, em algum local onde não há Wi-Fi. Então você não pode estar na rede social. Como é a sua reação? Você fica agoniado, você fica angustiado, perdido, desorientado, até encontrar um sinal, certo? Quando encontra o sinal, você volta ao normal, você agora pode se comunicar com o mundo. Como é? Né? Como é essa sua relação nesse sentido? Quando você não está conectado e quando está conectado, você vê diferenças no modo de você ser? No seu modo de ser, perdão, pessoal de Alvorada do Gurgueia, pessoal de Eliseu Martins, pessoal de Oeiras, Pajeú do Piauí. Coloca aí no chat, como é que você se sente? Né? Eu conheço pessoas que, ao ficarem desconectadas, elas ficam completamente desorientadas. E só voltam a ficar, não é, equilibradas quando as redes sociais começam a aparecer a notificação, não é? Blim, 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 blim. Ai, que bom, 345 mensagens. Blim, 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 blim. Aí a pessoa fica tranquila de novo. Agora eu posso ver o que é que aquela celebridade está fazendo agora, etc e tal, não é? Tá bom? Gente, a atividade foi para casa, certo? Se você quiser tentar mais uma vez respondê-la, fique à vontade. Vamos avançar, porque já temos 15 minutos de aula. Vamos começar nossa aula exatamente. Muito bem, Marivânia. Marivânia fazendo aquele gesto. Exatamente, né? Turma, vamos iniciar de fato a nossa aula com esse texto do Miguel Reale Júnior, Hiding ou Blackberry. Turma, quando esse texto foi escrito, há 10 anos atrás ou mais de 10 anos atrás, esse texto tem mais de 10 anos, tá bom? Mais de 10 anos. Tá certo? Então, quando ele foi escrito, o BlackBerry era o celular da moda. Era aquele que tinha aquele teclado, né? Que você teclava, escrevia a mensagem, uma tela menor. Eu, por exemplo, em 2010, 2011, o meu sonho era ter um BlackBerry. Logo em seguida, a Samsung começou a investir na tecnologia mais digital, a tela maior, o iPhone, mas naquela época o BlackBerry era top. Então, as pessoas que possuíam BlackBerry eram destacadas com relação às demais, tá bom? Mas, embora se fale de um celular que hoje praticamente é inexistente no mercado, a reflexão é interessante. Por quê? Porque ele vai fazer uma comparação entre Haydn, que é um grande músico, o hino da Alemanha é de Haydn, é o hino da Alemanha, um dos mais bonitos, na minha opinião, é de Haydn, tá bom? E ele vai fazer uma comparação. O mundo físico, Haydn, ou o mundo virtual BlackBerry. Hoje você pode trocar BlackBerry por iPhone, Samsung A, 290 milhões e etc. Bom, Miguel Reale Júnior começa o texto assim, então vamos acompanhar. Olha só a pessoa da Alvorada, que está aí animado, né? Pessoa de Eliseu Martins, Oeiras, Pajeú do Piauí. Tocava na Sala São Paulo um virtuoso pianista húngaro, na interpretação da sonata de Joseph Haydn. Um cavalheiro na fileira da frente, ele passou o tempo todo a dedilhar o celular
a consultar a internet e receber mensagem. Então, o Miguel Reale estava na Sala São Paulo. A Sala São Paulo é um espaço na cidade de São Paulo dedicado à música clássica, às grandes óperas que ocorrem em São Paulo também. Então, ele falou assim, vamos supor que o Haydn estava aqui. Então, aqui estava a pessoa no celular dedilhando um BlackBerry. Além da perturbação do foco de luz, o manuseio do celular, né, dificultava a atenção dos circunstantes. Ao trazer ao templo da música, olha como eles chamam o celular. Um invasor sorrateiro. E olha a grande questão que o Miguel Reale coloca. Indicativo de é sempre mais importante o lugar onde não se está. Interessante essa colocação do Miguel Reale, porque a pessoa, quando é muito dependente do aparelho celular, do smartphone, onde ela está, ela não consegue estar integralmente. Ela sempre está pensando no outro lugar. Amanhã eu vou para o cinema. Chega ao cinema, ela consulta a rede social, os colegas que estão no shopping, na sala de aula. Aí, amanhã eu vou para uma festa. Está na festa, ela vai consultar vizinhos, familiares, grupo da família. Então, a pessoa sempre está fisicamente num lugar, mentalmente no outro. Continuando. Então, ele está narrando que ele estava numa peça musical, num concerto musical de um pianista húngaro, que tocava Haydn, um grande músico, já falei, é o autor do hino da Alemanha, um dos mais bonitos, se não mais bonito, na minha opinião. Então, viram-se pelo salão outros focos de luz. No intervalo, a direção teve de pedir para não serem acionados aparelhos celulares, mesmo no modo silencioso. Agora, o que ele coloca é interessante. Esse singelo fato revela a dificuldade das pessoas. Qual dificuldade? Olha só. De viverem a solidão e o recolhimento que exige a audição da sonata de Haydn, mesmo em ambiente de dimensões da Sala São Paulo, quando a música leva ao desligamento momentâneo no diverso. Então ele fala da dificuldade que as pessoas têm hoje de viverem a solidão, o recolhimento, certo? Para dar ênfase ao aparelho celular. Essa impossibilidade de se isolar, agora que interessante, aqui tem um pouco também de preconceito, né, social da parte dele, mas vamos continuar, tá bom? Essa impossibilidade de se isolar veio de alguém disposto a ouvir Haydn, culturalmente interessado por música erudita, a elevado preço, tanto que foi ao espetáculo. A pessoa que foi pagou um preço muito alto para assistir a sonata e ficou ao celular o tempo inteiro. Malgrado isso, ele sucumbiu à força da tentação de manter contato imediato e ininterrupto com a vida lá fora, para saber notícias de todos os cantos. Se assim se deu com pessoas de nível intelectual, no mínimo médio, que dizer daquelas cujas únicas fontes de informação são a televisão e o rádio, ou seja, a grande maioria do povo brasileiro, né? Ele já faz uma ampliação da reflexão para outras classes sociais, certo? Como será quando as classes sociais mais populares tiverem acesso às redes sociais, ao smartphone, o que de fato aconteceu, não é? O smartphone é um aparelho de massa, ele não é um aparelho... O smartphone, o iPhone, o Samsung, o Motorola, ele não foi feito para uma elite, ele foi feito para a massa. A elite compra os aparelhos mais modernos, atualizados, mas as empresas querem que todo mundo compre, porque quanto mais comprar, mais dinheiro, tá certo? É um aparelho de comunicação de massa, certo? Alguém já se viu assim? O meu filho. Alguém já se viu assim? Agora, eu não sei, porque quando eu era mais novo, minha mãe reclamava de mim, aí eu vou dar a mão à palmatória para quem faz isso aqui, não é?
Minha mãe reclamava demais que quando eu ia almoçar, eu colocava um livro na frente do prato e eu almoçava, jantava, lanchava, lendo o livro, não é? Ela, para de ler o livro e vai almoçar, vai jantar, não é? Então, basicamente, o meu filho faz o mesmo, só que ele não está vendo coisas educativas, ele está vendo, não é? Vídeos de humor, entretenimento, mas né, eu já fiz muito isso quando jovem, eu colocava livro, apostila, jornal, revista e etc. para ler, não é? Turma, os meios de comunicação, eles estão a penetrar cada instante da vida, passando a ser difícil se manter alheio ao que acontece naquele instante na Terra ou no círculo de amigos, né? Ficou mais difícil. A informação chega muito rápido e são informações interessantes. A comunicação contínua transforma cada qual em consumidor viciado de informações. Passivamente dominado, é algo inconsciente, ó. Passivamente dominado pela necessidade premente de receber e enviar mensagens, de falar ao celular, de visualizar enquanto almoça ou janta, a tela da televisão, de ouvir a todo momento o noticiário pelo rádio. Naquela época, 2011, o rádio era o meio de comunicação mais ágil. Hoje não é. Hoje é o celular, é o smartphone, é o YouTube, né? Na minha época de jovem, falava-se assim, que brincando, mas falava-se assim, que quando começar o fim do mundo, o apocalipse, o rádio é quem vai anunciar, o mundo está acabando. Porque o rádio era um veículo mais ágil, não é? Para se transmitir. É mais ágil uma transmissão de rádio que de TV. Então se falava quando eu era garoto, no dia que começar o fim do mundo, quem vai anunciar será o rádio. Hoje não. Hoje quem vai anunciar o fim do mundo, claro, né? Estou falando em termos de agilidade. Hoje, quem vai anunciar o apocalipse, o fim do mundo, será o WhatsApp, a rede social, né? Você vai estar em casa, dormindo, numa sexta-feira preguiçosa à tarde, e aí a notificação, o mundo está acabando, você não precisa ligar o rádio, a notificação chegou, não é? Então, o aparelho que vai anunciar o fim do mundo hoje em dia, será o smartphone, tá bom? Aqui nós temos algo que já sabemos, que é a nomofobia, o medo irracional de estar sem o aparelho celular. Sintomas físicos e psicológicos aparecem e tiram o indivíduo de seu estado normal. Continuando. Quem já ficou aqui, olha só, né, aguardando essa bolinha vermelha com o número, não é? Brota a curiosidade pelo recém-ocorrido, de que se é inteirado de imediato, sem espaço para reflexão ou dúvida. É tanta informação chegando que eu não reflito sobre elas. Eu vou só consumindo informação, consumindo informação. Consumo informação, eu não mastigo a informação, eu não rumino, não é? Mensagens. Exatamente, querida Marivânia. Eu não mastigo a informação, eu engulo informações, não é? Vou engolindo, engolindo, engolindo. Mensagem chegou. Vai dar uma olhada, Marivânia? Aurado Gurgueia, povo lindo, coloca aí o nome dos alunos, Eliseu Martins, Oeiras, Pageu do Piauí. Gente, nesse mundo da comunicação online, morre a noção de passado, de continuidade histórica, restando aceitar sermos o produto do que fomos e fizemos, para instaurar-se, olha só, certo? Olha só a dureza dessa expressão que ele coloca, ó. O império do instante, sem perspectiva ou interesse pelo futuro. O império do instante, né? Nós estamos perdendo a noção de história, a noção de passado, de continuidade. É o império do instante. Eu, como sou um pouco mais velho que vocês, eu tenho 46 anos, já arrumando para os 47, tá bom? Às vezes eu fico abismado com algumas informações, notícias, em todas as áreas, política, religião, esportes, informações que eu sei que não correspondem com a verdade,
mas a pessoa escreve, né? Em 1980 aconteceu isso, ele coloca, mas ele não consultou, não pesquisou uma informação que não é verdadeira. Acontece muito. As pessoas estão esquecendo o passado, estão esquecendo, não é? Não perdendo a noção de história, de continuidade histórica, e estão afirmando coisas hoje que não correspondem à realidade. Isso é perigoso. É perigoso sim, porque quando você perde a noção de continuidade histórica de passado e vive o império do instante, você se torna uma pessoa robotizada, automatizada, tá bom? A existência transcorre sem se formularem juízos de valor. Por exemplo, um exemplo aqui claro, no futebol. Pronto. A presidente do Palmeiras, esqueci o nome dela agora. A presidente do Palmeiras, ela deu uma declaração essa semana, numa entrevista, ela falou assim: eu sou a primeira mulher a ser presidente de um clube grande, né? Eu sou pioneira. Mentira. Tá percebendo? Mentira, por quê? Olha só o perigo de você, né, perder a noção histórica. Em 2012, o Flamengo, 2012, naquela época, o Flamengo foi presidido pela Patrícia Amorim, uma mulher, e na década de 90, a Marlene Matheus, ela foi presidente do Corinthians. Então, a pessoa colocou essa mensagem no Twitter, não é? A presidente do Palmeiras falando que era pioneira, e eu coloquei embaixo, não é verdade. Em 2012, né, o Flamengo já foi presidido pela Patrícia Amorim e o Corinthians pela Marlene Matheus. Ela não é pioneira. Aí a pessoa que colocou a postagem, aí falou, nossa, é verdade. Percebem? Você não tem a noção de história, certo? Você não pesquisa e você afirma. Se ninguém checar, a declaração dela fica, né? Eu sou a pioneira, não é como a Marivânia colocou, fake news. Se ninguém checar a informação, se não tiver gente velha como eu, com boa memória, vai ficar isso que ela disse, eu sou a pioneira, quando não é verdade. O que mais me choca é que você esquecer Marlene Matheus, nos anos 90, presidente do Corinthians, eu até entendo, mas, gente, a Patrícia Amorim, ela foi presidente do Flamengo ontem, faz 10 anos no máximo, e já foi esquecida, percebem? Foi esquecida. Esqueceu-se. E você pega isso e transfere para outras áreas do Brasil, política, sociedade, economia. Nós estamos esquecendo do passado. E estamos à mercê de influenciadores digitais. É um risco. Distorce as mensagens sem dizer, salvo que exatamente não sei. Exatamente, Marivânia, não é? E agora, a moda agora são os influenciadores digitais, eles colocam a informação, tirem suas conclusões. Não, calma. Não é assim, você joga informação para uma pessoa que está sendo bombardeada de informações e falar, tire suas conclusões. Não, qual é a sua conclusão? Não, mas eles jogam informação e aí quer que a pessoa tire a conclusão por si própria, não é? Distorção, tá bom? Nesse contexto, substitui-se a qualidade das experiências pela quantidade das experiências, não é? A qualidade, ela é substituída pela quantidade. Isso é um risco, tá bom? Passa-se, então, a fazer parte da opinião pública, que não consiste na opinião de todos, nem da maioria, mas a opinião construída pela mídia. A opinião pública é a opinião construída pela mídia, especialmente rádio e televisão, e hoje redes sociais, que seleciona as matérias a serem veiculadas e escolhe a forma como elas serão veiculadas, não é? A opinião pública é a opinião da mídia. Nós conversamos sobre o assunto que o telejornal coloca, nós conversamos sobre a notícia que o trending topic do Twitter, nós conversamos sobre o que está rolando. Nosso dia a dia, ele é ditado pela mídia, tá bem? Por isso é que eu digo, de vez em quando pega um livro de filosofia, aluno, aqui que está me assistindo, ó, de vez em quando pega um livro, sabe esse livro? Sabe o que é um livro, não sabe? Livro, tá? É aquele negócio cheio de folha de papel, isso que é pintar. Ih, tem gravura, letra. De vez em quando, pegue um livro físico e leia, porque é um exercício interessante
para que você possa se desligar da relação onde você está. Uma relação em que sua mente, ela é uma mente dominada, tá bom? É uma mente dominada pela mídia. Então leia um livro de filosofia. Seja amigo de um filósofo. Ó, eu tenho 2 filósofos que eu sou amigo. Eu sou amigo da Hannah Arendt. De vez em quando eu vou para a cama com ela, no sentido, eu pego um livro dela e leio, né? E sou amigo também de outro filósofo, que eu não posso dizer o nome, porque senão vão falar aqui, me taxar, me rotular. Mas assim, seja amigo de algum filósofo. Tem Descartes, tem Hannah Arendt, tem Simone de Beauvoir, tem Sartre, tem Kant, tá bom? Para que você possa se deslocar desse mundo digital, tá bom? Então eu estou sempre conversando com a Hannah Arendt. Professor, alguém me bloqueou no Facebook por mal interpretação do que postei. Tomou a dor para si. Hoje tenho medo do que vou postar. Alguém me bloqueou no Facebook por mal interpretação do que postei. Tomou a dor para si. Hoje eu tenho mais medo do que vou postar. Olha, Marivânia, eu compartilho o mesmo receio contigo, tá bom? De fato, eu penso 10, 15, 20 vezes no que eu vou postar numa rede social, porque as pessoas, elas, né, tomam as questões como pessoais. Eu me solidarizo com você, certo? A gente não sabe se o que vamos colocar, postar, qual será a reação das pessoas, né? Então a gente fica com medo, esse medo existe de fato. Me solidarizo com você. Então, por questões relacionadas à política, há mais de 10 anos que eu não posto nada sobre política, porque é um ambiente muito tóxico. Futebol também, há mais de 10 anos que eu não faço quase nenhuma postagem em redes sociais sobre futebol, porque futebol hoje é o ambiente mais tóxico que há junto com a política, certo? O ambiente, tudo que é de mais desagradável na sociedade hoje está na comunidade do futebol e na comunidade da política. Eu me solidarizo com a sua colocação, não é? Certo? Me solidarizo porque, de fato, é isso mesmo. É uma pena, mas ele te bloqueou. Se ele te bloqueou, ele perdeu a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa como você. Ele mais perdeu do que ganhou, tá bom? Lhe bloqueando. E você mais ganhou do que perdeu, tá bom? Decidem os editores a tonalidade e os acentos a serem dados à notícia, sempre em busca do que efetivamente conta, o aumento da audiência. Imperceptivelmente, as pessoas são cada vez mais escravas dos meios de comunicação. Ainda por cima com a internet, pois precisam deles, se alimentam deles, sentem-se órfãs ao estarem desconectadas. Vive-se com a mídia e pela mídia. Viver é estar plugado. E agora, como preservar a identidade do ser humano nesta nova coletivização dos espíritos? Sem jogar o BlackBerry pela janela, cumpre aprender com disciplina e resistência que o uso das ferramentas tecnológicas, o uso das ferramentas tecnológicas deve conviver com o silêncio ao ouvir Haydn ou a estar só consigo mesmo, né? O uso do celular deve conviver com o silêncio, com o estar só, também com a relação com as pessoas física. Cabe uma revolta do ser humano contra os dominadores, para impedir a invasão constante de nossos domínios de exclusividade. Defensores da imaginação silenciosa, unam-se, não é? Nunca se esqueçam que as relações físicas são, não é, o suprassumo, a excelência das relações, tá bom? A importância da relação virtual e a importância da relação física, tá certo? Continuando nossa reflexão, tá bom? Vou passar aqui a conceituação. Antigamente, gente, agora aspectos positivos das relações virtuais. Antigamente, turma, as trocas de informação, elas demoravam dias. Vocês não têm ideia, os jovens de hoje não têm ideia de como demoravam as informações. Elas vinham por meio de cartas. Cartas que demoravam dias para chegar até nós, carta com notícia, né? Chegava uma carta para você dizendo, né, nasceu filho de fulano, de cicrano, tá aqui a foto. Certo? Não é como hoje, nasceu, pum, internet já sabe. Não.
E, gente, eu cheguei a pegar a época do telefonema com hora marcada. Sabe o que é isso aqui? Telefonema com hora marcada? Era assim, ó. Eu cheguei a pegar isso, tá bom? Sou velho. Meu parente de eu tenho parentes em São Paulo, né? Aí o meu tio Juscelino mandava uma carta para mim em Fortaleza, quando eu morava em Fortaleza, e dizia assim, ó, a família tá assim, tá assim, tá assim. No dia 4 de outubro, às 4 horas, eu vou ligar para vocês. Entendeu? Aí ele marcava a data do telefonema pela carta, e aí no dia 4 de outubro, eu ia até o posto telefônico e aguardava a ligação. Perceberam? Era a hora marcada. Nas cartas, as pessoas diziam a hora em que iam ligar, o dia e a hora que iam ligar. Às vezes marcava a ligação para um mês, 2 semanas. Hoje é tudo mais rápido. Então é uma beleza, não é? É uma riqueza que nós temos hoje, essa facilidade de comunicação. Você não tem ideia o que era você chegar às 4 horas da tarde no posto telefônico, e está alguém ao telefone e você, né, ansiava pela ligação e alguém está ocupando o posto telefônico, tá bom? Isso já aconteceu. E acontece em alguns países nossos vizinhos que ainda estão em desenvolvimento. Isso aqui, essa cena, eu encontrei, por exemplo, na Bolívia, há menos de 10 anos atrás, do posto telefônico. Claro que convivendo com a internet, tá bom? Atualmente, graças ao mundo digital, as distâncias físicas, gente, diminuíram. Em questão de segundos, as pessoas se comunicam, se socializam, trocam informações, trocam afetos. Com apenas um clique, eu posso acessar uma informação específica. Se eu me perguntar, antigamente, no meu tempo de jovem, se eu quisesse saber o valor do salário mínimo, eu tinha que ir até a banca de jornal, pedir com licença para o jornaleiro, para eu abrir o jornal só para olhar na página de economia o valor do salário mínimo para aquele dia, não é? Hoje, eu apenas clico na internet, a informação chega, percebe? Tudo é mais rápido, aspectos positivos, né? Nunca a humanidade esteve tão unida. Claro, coloquei unida entre parênteses, porque tem os seus aspectos negativos, não é? Olha só. Por outro lado, aumentou o isolamento diante das telas que incorporamos para facilitar a comunicação. Ao estabelecermos a tecnologia como mediadora no contato humano, nós temos que nos perguntar algumas coisas. Por quê? Porque se o contato está acontecendo por telas, alguma coisa está se perdendo. Está se ganhando, né? Se ganhando no tempo em que eu posso me comunicar mais rapidamente, mas se perde. Do tempo em que a mensagem demorava assim, e no tempo em que Pero Vaz de Caminha levou para receber a resposta da sua carta, não é, Marivânia Figueiras? Meses e meses, muito bem colocado, Marivânia, meses e meses. Eu estava acompanhando uma sequência de cartas de um fundador de uma congregação religiosa, e é interessante que eram as cartas ativas, isso aqui no século XIX. Eram as cartas ativas e cartas passivas, do padre Champagnat, o fundador dos maristas. Tem uma obra chamada Cartas Ativas, as cartas que ele escreveu para as pessoas, e tem outra chamada Cartas Passivas, as cartas que ele recebeu, né? Ativas que ele escreveu, passivas que ele recebeu. Pois bem, interessante que ele morreu em 1840. E tem cartas que ele escreveu assim, dias antes de morrer, semanas antes de morrer, que ele escreveu e dias depois, semanas depois, ele morreu. E nas cartas passivas, nós encontramos respostas para ele de cartas de 2, 3 anos após a morte dele. Ou seja, pessoas receberam a carta, depois de um bom tempo, como a Marivânia colocou, depois de meses que foram escritas, e a resposta, né, demorou meses para chegar. E a pessoa estava escrevendo para alguém que já havia morrido. A lentidão das informações, né? Daqui que fosse e voltasse a resposta, eu adoro essa expressão, daqui que fosse e voltasse, adoro essa expressão. Né, Marivânia? Daqui que fosse e voltasse a resposta, o padre Champagnat já estava morto, não é? Já havia morrido. Então, as cartas passivas são muito interessantes porque são questões importantes de serem resolvidas e que não podia mais resolver porque a pessoa já estava morta, né?
Agora, recentemente, anos 2000, 2005, um amigo meu fazia faculdade à Universidade Federal do Ceará. Ele fazia um curso, 2005, ó, 17 anos atrás, tá bom? Ainda não tinha internet, a internet não era algo ainda assim, tão, 2005, 2004, muito comum. Olha só o que aconteceu. Esse meu amigo fazia um curso na Universidade Federal do Ceará e estava no tempo do TCC, o trabalho de conclusão do curso. E ele, né, outros tempos. Então, ele fez o TCC em parceria com um colega de turma. Eles começaram a escrever o TCC e então chegaram as férias, é difícil se comunicar, telefone naquela época era algo difícil, celular muito menos. Então, chegou o mês de férias, eles se separaram. Quando meu amigo voltou ao curso no semestre seguinte, e aí foi procurar o seu colega, ele tinha morrido. Morreu. Ele ficou, o parceiro dele de TCC morreu durante as férias, ele não ficou sabendo. Percebe então? Isso aqui, ó, 15 anos atrás, 17 anos atrás, né? Imagina só como a Marivânia colocou em 1500, em 1800, né? Hoje tudo é mais rápido, tudo é mais instantâneo, isso é bom, né? Mas também leva a algumas reflexões, ó. Que nível de relação está sendo estabelecido entre as pessoas? A relação rápida, né? O áudio rápido demais. Hoje em dia tem pessoas que só conseguem escutar áudio se for em 1,5 duas vezes, não é? Qual tipo de compromisso estamos assumindo? Serão satisfeitas as necessidades de interação e participação social? Quais responsabilidades que devem ser assumidas pelas ações virtuais? São reflexões muito pertinentes para os nossos dias atuais, não é? Pessoal da Alvorada do Gurgueia, Eliseu Martins, Oeira, Pajeú do Piauí, São Francisco do Piauí, tá bom, gente? Então, é comum nós termos Smart TV, um tablet, um celular, onde a gente substitui o mundo real pelo mundo virtual. E aí eu quero chegar nessa última temática, porque nós estamos vivendo hoje a geração alfa e a geração Z, as gerações dos vínculos virtuais, tá certo? Então vamos falar um pouco sobre gerações. É um assunto que eu toquei no começo do ano e vou resgatar. Por quê? Porque nós temos 3 gerações hoje que são gerações dos vínculos virtuais, a geração Y, a alfa e a Z. Só que a geração alfa e a geração V, elas estão de fato mergulhadas no mundo virtual. E vamos observar o tipo de relação que a geração alfa e a geração Z estão estabelecendo. Mas, claro, vamos saber que gerações são essas, né? Atualmente, 6 gerações convivem na sociedade atual, ocidental. Nós temos a geração tradicionalista, que está se despedindo, né? Um exemplo dessa geração que está se despedindo foi a rainha Elizabeth, nascida até 1946. Ligações ligadas a tradições antigas, né? Experiências de vida que foram permeadas por muita dificuldade, como fome e desemprego. Nós temos os baby boomers, a geração X, e aí começa a geração da internet, ó. A geração Y, os millennials, a geração Z, os centennials, e a geração alfa, que é aquele seu sobrinho de 8, 9 anos de idade que convive com você, tá bom? Então vamos lá, ó. Passando rapidamente, baby boomers. Os baby boomers são aqueles que nasceram entre 46 e 60, tá bom? Eles nasceram, né? Porque o nome baby boom? Porque muita criança nasceu nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Eles foram criados com muita rigidez e disciplina. Porém, eles deixaram a sua marca na humanidade. Sabe o teu pai e a tua mãe, que você acha careta? Eles são muito mais modernos que você, muito mais, digamos assim, rebeldes, desafiadores que você. Você, diante deles, é uma freira ou um frade. Os seus pais foram aqueles que lutaram pelo feminismo. Os seus pais foram que lutaram pela revolução sexual, novas configurações familiares, os direitos civis. Os seus pais que você olha aí, não é? Meu pai tem 70 anos, não sabe de nada. Pelo contrário, viu? Ele é avesso às mudanças porque ele mudou o mundo de verdade, deixou a marca dele. Ele tem orgulho em falar, né?
fiz parte dos anos 60, não é? Então eles são avessos às mudanças porque eles mudaram muita coisa no mundo, tá? Essa geração que nasceu, que é do meu pai e minha mãe nasceu em 50 e 51, não é? Eles mudaram o mundo, tá bom? A geração X, que é a minha geração, ela nasceu ali entre 61 e 80. A geração X é uma geração que foi a primeira que experimentou os primeiros avanços tecnológicos, né? Quando eu falo avanço tecnológico, eu falo aqui no relógio digital, por exemplo, não é? Né? Qualquer coisa que piscasse, uma luz, a gente ficava assim, um tênis que faz, né, que a luz pisca, um relógio digital. Nossa, gente, quando eu vi um relógio calculador, eu fiquei assim, eu fiquei admirado, um relógio que também era calculadora, né? A calculadora solar, então, esses avanços tecnológicos, a minha geração pegou logo de cara, não é? A gente também criou, não é? Porque nossa vida não foi fácil, nós pegamos, por exemplo, os anos 80 no Brasil, uma década perdida, a gente valoriza muito o trabalho, a ambição, não é? A busca pela, né, pelo melhor a partir do meu esforço, tá bom? Então a geração X é uma geração que é uma geração muito competitiva, porque ela soube viver nas dificuldades, tá certo? É a minha geração, ela se adaptou bem à tecnologia, tá bom? Se adaptou bem à tecnologia. Mas nós temos a geração X aqui, ó. Aqui, né? Tá bom? A geração Y é aquela nascida, aqui é um Y, tá? A geração Y é aquela nascida entre 80 e 95. A geração Y, por que o nome Y, né? Além de ser depois do X, porque lembra um USB, não é? Que vai encaixar. Millennials, geração da internet, né? Ela foi a primeira geração que, por exemplo, que ela viveu muitos avanços tecnológicos, mas ela foi a primeira geração que teve contato assim com a internet já nos primeiros anos de vida, 8, 9, 10 anos, um contato com a internet. Então, é uma geração que se adaptou com facilidade ao mundo digital. E tem outras questões sociais importantes. É uma geração que foi a primeira a frequentar a faculdade. Muitas famílias, a primeira pessoa a terminar a faculdade nasceu entre 80 e 95. Os millennials, eles também têm muita ambição, certo? Mas quando eles não são desafiados no trabalho, eles tendem a trocar de emprego, buscar algo que lhes desafie, tá? Geração X, geração Y, elas têm essa diferença com relação à geração Y. É a geração que nasceu com a internet. Mas a geração que, de fato, agora sim, geração que, de fato, ela tem contato com a internet desde o princípio, nasceu no mundo digital, aí é a geração Z. A geração nascida entre 96 e 2010. Eles são os centennials. Eles nasceram durante o crescimento das tecnologias digitais, smartphones, videogames e computadores. A infância e adolescência da geração Z é na internet. Então, é a primeira geração que de fato ela iniciou as relações virtuais. A geração Z, ela não consegue imaginar um mundo onde as coisas não estejam conectadas, com troca instantânea de informações. Por outro lado, pelo costume de ter respostas e informações rápidas, os membros dessa geração, eles são os mais ansiosos da história, porque eles não estão acostumados, porque eles estão acostumados com processos rápidos e não estão acostumados a esperar, não é? Um jovem da geração Z, ele não é acostumado a esperar, né? Ele quer que as coisas aconteçam logo, tá bom? Conheço uma senhora que tem 75 anos, não sabe ler, mas tem um conhecimento que muitos que sabem ler não têm, a sabedoria, não é, Marivânia? O conhecimento que ela possui é a sabedoria. Aí vale aquela música da Marisa Monte, Gentileza, né? Me diga você, né, o que é que vale mais, o livro ou a sabedoria, não é? Aquela canção da Marisa Monte, né? O mundo é uma escola, a vida é um circo, né? Amor, palavra que liberta.
já dizia o profeta. Então, pessoas, não é, que não têm o conhecimento acadêmico, mas que possuem a sabedoria, 75 anos, a tradição, certo? Há pessoas que conhecem o mundo, passaram por muitas experiências de mundo, né, de acontecimentos no mundo. A geração Z, gente, é formada por pessoas com curtos períodos de atenção. Aqueles jovens, né, que tem hoje 16, 17 anos, o período de atenção dele é muito curto. Por outro lado, eles têm uma alta capacidade de tratamento de informação. Eles são cidadãos do mundo, são nativos digitais, constantemente conectados, são acostumados com os avanços das novas tecnologias de comunicação e com a obsolescência das coisas, né? As coisas que são descartáveis. Essa é a geração Z. A geração Z é uma geração cujas relações virtuais estão muito pautadas, cujas relações interpessoais estão muito enraizadas nas relações virtuais. Eles querem estar conectados e acumulam, né? Eles consomem muita informação, muitas vezes sem a devida concentração, sem, né, a devida reflexão. Mas temos uma nova geração, que é a geração alfa. A geração alfa são aqueles nascidos após 2010. Turma, a maioria dos membros da geração alfa é filho de um casal millennial. Cálculos que estão sendo feitos hoje indicam que em 2025 nós teremos, pelo menos, certo, 2 bilhões de seres humanos que serão, né, enquadrados na geração alfa, o que corresponde a mais ou menos 1/3 da humanidade. O que é essa geração alfa? Eles são hiperconectados. Eles não são somente conectados como a geração Z ou a geração Y. São hiperconectados. Eles estão permanentemente conectados, certo? Eles não são tão dependentes do contato físico como as gerações anteriores. A geração dessa criança aqui é uma geração que não tem tanta falta do contato físico. O contato é virtual. Eles são independentes. A tecnologia deu a eles um grau de independência enorme, tá bom? Eles conseguem gerenciar as identidades digitais. Eles são visuais. O vídeo é o seu formato preferido. Por isso que o teu sobrinho gosta de ver vídeos, esse sobrinho de 6, 7, 8 anos. Eles são visuais. Há uma vantagem, qual é? A melhoria da coordenação olhos-mãos, por exemplo, né? O visual auxilia nisso. Eles são tecnológicos, especialistas no uso de tecnologias. E também eles são, olha só, crianças, né, diversas. É a geração multicultural e a geração da diversidade. Ou seja, todas as conquistas sociais, civis de anos atrás, essa geração já está assimilando. Então, é uma geração que vai ver com mais tranquilidade questões que hoje a sociedade mais tradicional vê, né, com um olhar atravessado, como o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, e por assim diante. Essas crianças, elas precisam de um modelo de educação mais personalizado para elas e flexível. E é por isso que há o novo ensino médio. Não é para você, é para a geração alfa. Elas precisam, o modelo atual, que é bom, que é importante para nós, o modelo atual que funcionou para nós, certo? De ensino médio, de educação básica, não serve para eles. E por não servir para eles, precisa-se fazer uma adaptação. Então, essas mudanças que vocês estão vendo, vocês vão vivenciar, mas elas foram feitas para a geração alfa, para já pegar um modelo educacional que esteja adaptado às suas características. Revisão, aula no final já, relações interpessoais, né? A beleza do mundo digital, também aquilo que nós podemos conversar, de criticar sobre o mundo digital, e falamos também sobre as gerações
que convivem na sociedade atual. Ficou tarefa para casa para vocês responderem, tá bom? Em nossa próxima aula, vamos para uma nova série de aulas, agora falando sobre os 4 pilares da educação na construção do projeto de vida. Mesmo professores têm que se adaptar ao novo. Exatamente, Marivânia. O professor, principalmente, se adaptar ao novo. Fechou a aula com chave de ouro. Um abraço carinhoso. Salve, salve!